Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica no YouTube. Breve história da ficção científica. Ficção científica, ou como também é conhecida, sci-fi. Qual é a sua história? O que é exatamente a ficção científica? Como ela chegou no estágio atual? Quais são as discussões mais amplas que estão acontecendo atualmente sobre o gênero? Quais são os principais nomes e as principais obras do gênero? Essas são algumas perguntas que vamos responder nessa série de vídeos. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar brevemente sobre alguns conceitos iniciais. E se você ficar com alguma dúvida, vai ser um prazer conversar com você um pouco melhor e tentar dirimir essas dúvidas todas. Então, deixa seu comentário, por favor, se inscreve no canal, isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo conteúdo sobre ficção científica de qualidade para você. Antes de falar sobre ficção científica, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ficção. A gente pega o termo ficção científica e divide em duas partes. A primeira parte, ficção. O que é ficção? Bem, ficção é basicamente um fingimento. É uma criação artística que tem por objetivo imitar a realidade ou até mesmo de forma proposital tem o objetivo de se distanciar mesmo da realidade. Essa produção artística não tem um profundo interesse em mostrar as coisas, a vida como ela é. Ela pode fantasiar a vida e mostrar uma vida como ela, ou como o autor gostaria que fosse, ou como ele vê a vida. Na literatura, a gente encontra a divisão entre ficção e não ficção. Ficção é toda a narrativa que não tem compromisso tão grande assim com a verdade das coisas como elas realmente aconteceram. Ela pode ser de terror, de comédia, de drama, fantasia ou de ficção científica, ou pode ser também bastante realista. Agora, a questão da ficção realista, mesmo que ela seja ambientada em cenários reais, com eventos históricos reais e até contenham personagens que são reais ali, que existiram de verdade, ela ainda assim não é uma não ficção, ela é uma ficção. Por quê? Porque como ela não tem o objetivo de ser uma verdade absoluta, de se apegar estritamente ao que de fato aconteceu, ela vai conter também muitas coisas que são da imaginação do autor. Então o autor vai colocar coisas, talvez palavras que não foram ditas, vai entrar no subconsciente, no inconsciente daquele personagem, vai dizer como ele pensou, então tudo isso é uma ficção. Não tem como se saber se as coisas aconteceram ou se aquele personagem pensou realmente aquilo. Então é uma ficção, mesmo que tenha sido ambientada na realidade. São exemplos de ficção: Dom Casmurro, do Machado de Assis, Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, A Metamorfose, do Franz Kafka, Romeu e Julieta, Hamlet, do William Shakespeare, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, enfim, uma infinidade de obras, são tudo ficção, porque independente de ter mais fantasia ou mais realismo, é uma invenção, é uma obra artística que saiu da mente de uma pessoa, de um autor. Agora, não ficção é mais fácil. Toda obra literária que tem um compromisso com a verdade é uma não ficção. Por exemplo, livros acadêmicos que fazem estudos sobre as coisas, né? É uma não ficção. Livros didáticos têm um compromisso com a verdade. Se você pega um livro de matemática, um livro de geografia, de português, você quer que seja a verdade que você está aprendendo ali. Então, é uma não ficção. Biografia é a mesma coisa. Você quer ler uma biografia para saber sobre a vida daquela pessoa que está sendo biografada, né? Então, precisa ser a verdade que está contada ali. E as reportagens? Se você vai num site, por exemplo, para saber o número de mortos da Covid-19 ou o que está acontecendo ao redor do mundo agora, em fevereiro de 2021, você quer que seja a verdade que está sendo apresentada. Pode acontecer até de algumas biografias, algumas reportagens serem feitas com coisas que não aconteceram de verdade. Mas aí, esse jornalista, essa pessoa, ela pode ser até penalizada, né? Pode perder o direito, a credibilidade, o direito de trabalhar como jornalista, a credibilidade, até ser processada e, em alguns casos, pode até ir presa realmente. Então, quando você procura uma não ficção, você quer a verdade. Quer que a pessoa que escreva ela se aproxime o máximo que pode da verdade dos fatos. São exemplos de não ficção: a autobiografia de Malcolm X, o Manifesto Comunista, o Diário de Anne Frank, Assim Falou Zaratustra,
A Pedagogia do Oprimido, o livro Casagrande Senzala, todas essas são obras de não ficção. Ou seja, são obras que querem ser levadas a sério. Para ser levada a sério, precisa se apegar o máximo possível à realidade. No cinema, a gente também pode fazer uma divisão muito parecida com essa que a gente fez para a literatura. Tem o cinema de ficção, não importa se é um filme de drama, suspense, comédia, terror, ficção científica, e tem um gênero totalmente diferente, que ele aí sim se preocupa com a verdade, que é o documentário. Ficção no cinema é Gravidade, Onde os Fracos Não Têm Vez, Titanic, 2001, Uma Odisseia no Espaço, O Senhor dos Anéis, O Poderoso Chefão, Harry Potter, por aí vai. Esses são filmes de ficção, independente do gênero que ele vai seguir, se vai ser de terror, de comédia, de ação, é ficção. Agora, como exemplo de documentários, nós temos Fahrenheit 11 de Setembro, Lixo Extraordinário, A 13ª Emenda, Tiros em Columbine. São exemplos de obras que querem contar a verdade dos fatos. Então, é uma obra de documentário, tá? Se apegando à verdade. Só que, infelizmente, as coisas nunca são tão fáceis quanto a gente imagina. E às vezes vai lá um engraçadinho, tem lá as prateleiras tudo separadinho, tá tudo bonitinho, arrumadinho, cada coisa no seu lugar, vai lá um engraçadinho e mistura as coisas. Existe no cinema e na televisão um gênero que vai ser um gênero híbrido entre a ficção e o documentário, a docuficção. É meio que metade é verdade, metade é ficção. Aqui no Brasil, uma docuficção muito famosa que tem é o curta-metragem A Ilha das Flores. Então, metade é verdade, apresenta uma reflexão verdadeira, mas só que apresenta também personagens fictícios e conta a história como se fosse uma comédia e junta as duas coisas, tem um efeito muito forte, mas é uma docuficção. E na literatura essa mistura também acontece. Um dos grandes exemplos na literatura é A Sangue Frio, do Truman Capote, e o jornalismo literário. O jornalismo literário foi criado pelo americano Gay Talese. E esse Gay Talese, ele tem uma história bastante interessante. Como ele criou essa obra de jornalismo literário. Ele saiu de Nova York, foi até Los Angeles para fazer uma entrevista com Frank Sinatra. Tava tudo certo, no dia da entrevista, o camarada que trabalha para o Sinatra falou: olha, Sinatra está resfriado, ele não vai poder fazer a entrevista. E aí o Talese, para não sair de mão abanando, ele leu tudo que tinha para se ler sobre Frank Sinatra, todas as entrevistas anteriores que ele tinha feito, conversou com várias pessoas que conheciam ele, que trabalhavam com ele, que eram amigas, e aí ele fez a entrevista dele com Frank Sinatra, sem Frank Sinatra. E a entrevista ficou muito boa, é estudada até hoje nos cursos de jornalismo. Então ele criou um jornalismo que é literário. Tem muita coisa real, tem uma estrutura real, mas também tem suposições, tem coisas que são mais do campo da ficção. Então, são exemplos de ficção, mas que andam junto com a não ficção. É mais ou menos isso. Agora que a gente já definiu brevemente o que a gente precisa saber sobre ficção, a gente pode dobrar ainda mais a aposta. A gente pode procurar a resposta para a pergunta principal: o que é ficção científica? A gente dividiu em duas partes, fizemos primeiro sobre ficção, mas agora a gente precisa juntar ficção científica. O que é a ficção científica? Mas isso fica para o próximo vídeo dessa série. Se você ficou com a gente até aqui, curta, compartilhe, comente, por favor, se inscreve aí. Ajuda a gente a produzir mais vídeos legais para você. E vem que eu te conto.